galera do VF Comunica, é um prazer receber aqui o professor Jean Feijó e o Rodrigo da BJJ Protec, que chegou aqui no Brasil para inovar tudo que você sabe sobre conhecimento em jiu-jitsu, para você turbinar o seu jiu-jitsu, ter acesso a uma imensa biblioteca de conteúdo. Professor Jean Feijó, vou começar com você. Explica para a gente, para quem ainda não conhece, por que a BJJ Protec foi criada. Fala, Vitão. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Valeu, galera, todo mundo está assistindo aí. A BJJ Protec é a junção de um projeto, um sonho do Rodrigo, com um sonho antigo meu. Eu amo jiu-jitsu, eu trabalho com jiu-jitsu há quase 20 anos já, e adoro gravar conteúdo, adoro produzir conteúdo e estudar também. E sempre tive a vontade de botar o meu conteúdo, meu sistema, minha metodologia em alguma plataforma, né, para trabalhar online assim também. E não só para divulgar o trabalho também, mas para chegar. Eu sei que hoje na minha região o jiu-jitsu está muito difundido, mas teve um período em que era muito difícil de ter boas aulas, ter um bom conteúdo, né? Eu sei que em muitos lugares do Brasil ainda é assim. E uma forma de chegar até esses professores, até esses alunos que não têm acesso a tanta informação e a gente disponibilizar o nosso conteúdo. E aí o Rodrigo veio me apresentar uma ideia que eu gostei bastante, e a gente juntou com isso e botamos mais coisa, e virou a BJJ Protec, que está só no início, mas tem muito mais coisas para vir por aí. E, Rodrigão, por que decidir investir no jiu-jitsu no Brasil, cara? Por que vocês não fizeram o caminho naturalmente, né? Que todo mundo faz para fora do Brasil, mas decidiram investir aqui no Brasil para propagar o esporte, ajudar a fomentar o esporte. Por que dessa decisão? Fala, Vitão, tudo bem? Fala, galera que está assistindo aí. Então, Vitão, cara, esse é um projeto, assim, a gente é do Brasil, a gente é nativo daqui, a gente quer ver o esporte crescer no Brasil. Então, assim como o professor falou, a BJJ Protec, ela tem como essência a visão de aluno e professor. Então, eu auxilio bastante também nas gravações aí o professor Feijó, mas eu me posiciono muito como aluno e como representante da BJJ Protec também. Mas eu sou entusiasta do esporte, eu sempre assisti muito conteúdo, sempre consumi muitos cursos de técnica de diversos atletas, acompanho muitos eventos de luta, então eu consumo muito conteúdo de jiu-jitsu. E o Andrezão lá atrás, tá aparecendo. E, cara, eu senti essa necessidade. Então, uma necessidade de a gente ter uma comunidade para estar conversando. Pô, tá acontecendo um campeonato, vamos trocar ideia, vamos falar sobre uma luta, vamos ver qual é a expectativa. Então, assim, a BJJ Protec, ela é muito mais do que uma plataforma, uma biblioteca de técnicas, ou do que aulas. Ela é uma solução completa para estudar, para engajar. Então, a nossa proposta com a BJJ Protec é trazer muita informação, muito conteúdo informativo, podcast a gente já está realizando, a gente está trazendo atletas. Então, hoje a BJJ Protec, ela tem basicamente duas formas de estudar com ela, que é sendo um assinante, onde tem os conteúdos que são produzidos, são liderados pelo professor Jean Feijó, que são a nossa biblioteca de técnicas. Então, assinantes de plano básico tem uma biblioteca completa de técnicas, e assinantes avançados têm as aulas. Cara, aulas de praticamente 1 hora cada aula, uma metodologia completa, principalmente para professores que queiram replicar essa metodologia ou para alunos. E a gente tem a segunda forma, que é comprando instrucionais. Então, os instrucionais, a partir do momento que o usuário compra, ele tem acesso vitalício na plataforma. E a gente está trazendo pessoas aí, cara, que não tem o que falar, são campeões mundiais, são referências do nosso esporte. Foi uma realização de um sonho para a gente, né, professor? Está trazendo eles aqui. Então, a gente quer muito ver esse ambiente, a comunidade de jiu-jitsu crescer no Brasil também, assim como já é lá fora. Então, lá fora tem bastante ferramentas, é muito valorizado o esporte, seja na área de estudo, seja na área de transmissão, de eventos, enfim. Então, a gente vem para somar, para colaborar, e nosso objetivo é ser um complemento. De forma alguma, a gente quer graduar alguém pela internet ou que alguém se forme só com a BJJ Protec. A gente quer complementar o estudo, ser algo a mais. Então, esse é o nosso objetivo e a nossa meta com a plataforma.
Outra coisa que me chama bastante atenção na plataforma é a questão do plano de aula, né? Porque à medida que o jiu-jitsu foi evoluindo, foi começando a se falar um pouco isso. Em 2011, o ano que eu comecei a treinar, 2010, eu não lembro de ter muito isso, um plano de aula. Era mais assim, vou te ensinar posições ali por baixo, para você saber fazer guarda e por cima, e assim a gente vai. Mas agora, não, todo mundo já tem um plano, tem um currículo, e vocês implementaram isso também. Feijó, qual é a importância de uma metodologia de ensino para uma escola de jiu-jitsu crescer? Pô, Vitão, é fundamental, né? Quando você ensina qualquer coisa, assim, que seja objetiva e simples, você já precisa ter um método e uma boa didática, né? Agora, tu imagina uma arte marcial como o jiu-jitsu, que é infinita. Então, eu penso assim, como era o sistema de ensino antigo, tinha que realmente estar transmitindo informação, porque a gente não tinha muito acesso à informação, né? E hoje a gente tem. Então, hoje você consegue ver vídeos, conteúdos em qualquer lugar. Só que se você não entende como processar essa informação da maneira certa, você vai ter um monte de informação que não faz sentido, que não junta uma coisa com a outra. Então, a nossa metodologia, ela se preocupa em trabalhar essa informação de uma maneira simples e didática e objetiva, mas principalmente lógica, que o aluno entenda o porquê que ele faz cada pegada, o porquê que ele busca cada controle, como ele conecta uma movimentação com a outra, qual a importância de ele planejar mais ou menos a luta na cabeça para ele ter algumas estratégias montadas. Então, a gente trabalha com blocos que vão sempre conectando uma aula com a outra. Então, a aula de hoje, ela já tem uma parte, um conteúdo que vai ser importante na próxima aula, que acaba fazendo um complemento da de hoje. Então, são todas aulas conectadas e com uma didática de simples acesso, né? Porque também, às vezes, tem o professor, o faixa preta, que ele sabe muita técnica, mas ele tem uma dificuldade de comunicação ou de transmitir esse conhecimento, né? Então, a gente se preocupa também muito, além da metodologia, com a didática, de que maneira a gente consegue simplificar o conhecimento. Então, eu tenho anos de estudo nessa área, além da formação de educação física, de faixa preta, de programação neurolinguística, de coach, e aí eu juntei tudo para produzir o conteúdo de uma maneira que eu gostaria de ter aprendido lá do início, e o Rodrigo é um cara ainda mais exigente do que eu, e ele quer saber o porquê de tudo, da onde vem cada coisa, o porquê que ele faz cada movimento, e isso enriquece muito o nosso diálogo, o aprendizado em aula, e aí faz essa visão diferente da BJJ Protec, que vai desde o aluno iniciante ao professor antigo, formado, mas que quer ver novas maneiras de passar aquele conteúdo que ele já conhece há muito tempo, né? E, Rodrigo, como é que estão divididos os planos hoje para o praticante de jiu-jitsu ou estudioso de jiu-jitsu ali ter acesso à plataforma BJJ Protec? Hoje a gente tem 2 planos. Então, a gente tem o plano básico, que tem acesso ao módulo de biblioteca de técnicas. Então, a nossa biblioteca de técnicas hoje, ela foi estruturada da forma como que eu anotava no meu caderninho as técnicas. Então, meu professor sempre falava que eu chegava em casa e anotava. Tinha 20 páginas de técnicas. Então, ela está toda estruturada por categoria. Então, a gente definiu que cada checkpoint, assim, cada situação que a gente para é uma categoria. Então, uma meia guarda, não só guardas, né, mas em pé, meia guarda, montada, controle lateral, 8 apoios, todas as situações são uma categoria. E dentro de categoria nós definimos os objetivos. Então, em cada situação a gente vai ter um objetivo de finalização, de passagem de guarda, de raspagem, de inversão, conceitos. A gente está implementando agora a parte de drills, e uma série de coisas dentro de cada categoria. E dentro dela tem os vídeos. Então, cada técnica vai ser um vídeo. Então, eu tô com dificuldade em um controle lateral para repor a guarda. Vai ter reposição de guarda, vai ter finalizações, vai ter inversão. Então, essa é a proposta da biblioteca de técnicas. Cada técnica ser um vídeo individual, que acaba sendo quase uma aula, né? A gente estava escolhendo uma para publicar hoje, vídeos de 9 minutos, 8 minutos. São conteúdos muito ricos de explicação técnica, teórica, conceitos. Então, o professor Feijó consegue enriquecer muito cada vídeo que tem na biblioteca.
mas cada vídeo é exclusivo de cada técnica. E o assinante do plano avançado, ele tem acesso também ao módulo de aulas. Então, o módulo de aulas são 2 aulas semanais que nós estamos trabalhando hoje, e as aulas são em blocos de conteúdo, igual o professor falou. Então, são aulas aí de 40 minutos, 50, 60 minutos de aula, e é uma aula completa, né? A gente divide em 3 partes. Então, é a parte de aquecimento. Então, há uma sugestão de exercícios de aquecimento, exercícios voltados para a parte principal. Tem a parte principal da aula, que é a parte técnica, e a parte final, que a gente chama de a volta calma, a parte de exercícios finais e o encerramento com a mensagem. O professor Feijó depois pode falar um pouco melhor sobre isso. E hoje a gente está só com essas 2 aulas semanais, mas vai bastante além disso. A gente já está com um projeto para trabalhar com metodologia de aula Kids também, e logo a gente vai começar a trabalhar com conteúdo no Gui na plataforma também. Então, a gente está estruturando bem a parte com o kimono ainda, a parte inicial. A plataforma é recente, tem só 1 mês que ela está no ar, e a parte de assinantes é isso. E a parte de instrucional, daí, é mais um serviço que a gente vai dar tanto foco quanto a assinatura. Os instrucionais são tão importantes quanto o serviço para os nossos assinantes, que são os cursos feitos direto pelos próprios atletas. Então, o usuário não quer estudar com a BJJ Protec, com a nossa metodologia. Tem um curso logo vai ter o Cyborg, o Dória. O Dória fez um curso fantástico também, o Manual do Campeão Master. Então, a gente já tem curso de guarda-lapela, tem curso de Della Riva, tem instrucional de passagem de guarda com o Diogo Reis, com o Fabrício Andrei, tem o Aldo Max, a parte de ataques de pé e joelho. Então, são cursos que, comprando uma vez, tem acesso vitalício pela nossa plataforma. E a gente vai enriquecer cada vez mais essa biblioteca e trazer mais atletas. E, cara, vai ter conteúdo que não vai acabar mais aí para a galera estudar e enriquecer, e vai ter que selecionar o que vão querer aprender. Muito conteúdo mesmo. Só campeão, né? Vários campeões da nova geração. Tem o Diogo, que acabou de ser campeão brasileiro, cara. E ele dá para aprender muito com ele. Ele é um cara que eu já vi treinando de perto, ensinando. Bruno Senna também foi campeão brasileiro, agora faixa marrom. Fez finalizou o todo guarda-lapela. 5 lutas e 5 finalizações. Sinistro. É um monstro. E qual foi, assim, a maior experiência que vocês tiveram, vocês dois, gravando um instrucional assim? Teve um momento marcante para vocês? Vocês falam assim, caraca, que experiência sinistra, não sabia que dava para enxergar o jiu-jitsu dessa forma também. Quer responder, professor? Cara, com todos a gente aprende, e teve uma vivência especial, sabe? A gente, cara, não sei se foi sorte ou por a gente escolher bem, mas só profissionais de alto nível, assim, tanto de comprometimento quanto de qualidade técnica, né? Então, todo mundo foi sensacional, mas o que realmente marcou foi o último agora com o Vitor Dória e o Cyborg, assim, que, cara, a gente já acompanhava o trabalho deles, e todo mundo em volta falou assim, cara, fiquei muito mais fã dele agora, depois de conhecer, do que já era antes, porque ele trouxe até uma mensagem, um conceito para a gente de over-delivery, né, de entregar muito mais do que a gente esperava, né, e a gente tinha fechado com ele para gravar um curso. Aí o Rodrigo falou, pô, seria legal se desse para fazer com kimono também. Ele falou, irmão, quer fazer? Vamos fazer. Cara, ele trabalhou de manhã até às 11 da noite, gravando numa energia e numa empolgação incrível. E o Vitor Dória também junto, acompanhando, ajudando. Eles foram visitar nossa academia, deram uma palestra lá para todo mundo, deram atenção, bateram foto com todo mundo, assim, cara, foi aquela experiência, assim, de ver, pô, realmente pessoas comprometidas em entregar mais do que a gente esperava, sabe? E o podcast com eles também foi uma energia, um aprendizado, assim, foi sensacional. Cara, para te ter ideia, eles chegaram aqui, a primeira coisa que o Cyborg queria era malhar. E tem uma academia aqui de frente com o nosso estúdio, tem uma puta de uma academia. Cyborg foi malhar, o Dória já chegou aqui, porra, viu o tatamizão, vamos fazer um rola, vamos pra porradaria, já fizemos um treino com o Dória. E, cara, eles são assim, é a energia que não acaba. E o Cyborg chegou do BJJ Stars, cara, ele tava moído lá, pós-BJJ Stars, também é muito compromisso, muitas responsabilidades. Chegou aqui, foi até 11 horas gravando, saímos daqui, ainda fizemos
fizemos uma carninha lá com eles, cara, no dia seguinte de manhã estava de novo podcast, gravação do Vitor Doria. Então, os caras são exemplos fantásticos. E, professor Jean, você está no jiu-jitsu já há bastante tempo, você pegou as duas evoluções ali do esporte, né? O início de que estava mudando o jiu-jitsu profissional e agora está nessa era de tudo em volta do jiu-jitsu sendo muito profissional. O que você acredita que existe hoje que, se tivesse naquela época, poderiam haver outros campeões ou os campeões seriam até outros? Cara, fica bem difícil dizer, porque cada época foi marcada por uma visão um pouco diferente e uma maneira de trabalhar o jiu-jitsu diferente, que se a gente for julgar a época antiga com a visão de hoje, a gente vai ser injusto, né? Cada um teve a sua importância, né? Mas eu acho que hoje o que acontece muito com a difusão do jiu-jitsu, né, com o crescimento que ele teve mundial, é o acesso à informação mesmo. E a informação rica de que maneira realmente você planejar o seu treino, você organizar a sua aula, você entender o jiu-jitsu, né? No caso do professor, de transmitir o jiu-jitsu, porque foram fases que passaram o jiu-jitsu, começou sendo ensinado de uma maneira particular, né? Eram aulas particulares, depois começou a trabalhar coletivo, ainda usando o método particular, e aos poucos foram se desenvolvendo várias metodologias diferentes. Só que o jiu-jitsu, ele é infinito nas suas possibilidades, né? Então você pode saber 4 posições e ser campeão mundial, você pode saber 100 posições e ser campeão mundial, pode ser baixinho, magro, flexível, alto, pesado, forte. Então existem maneiras diferentes de ensinar para biotipos diferentes, para estratégias diferentes, e eu acho que hoje o que muda nessa questão mesmo, tanto do atleta quanto do professor, é ele buscar entender o jiu-jitsu para ele adaptar e estudar em cima daquilo, né? Que tipo de estratégia, que tipo de técnica, e se aprofundar, porque é impossível de todo mundo se aprofundar na mesma fonte de estudo, né? Com um professor só, com uma fonte de estudo só. Então eu acho que o que realmente mudaria hoje, que antes era mais difícil, é esse acesso à informação, né? O acesso a um bom conteúdo. Sim, realmente. Antigamente a gente ficava esperando revista, era DVD. Sim. Então, Eu lembro de uma entrevista do FEPA falando de São Paulo, que São Paulo já estava crescendo, que eles iam em campeonatos no Rio, aprendiam as técnicas lá e voltavam para estudar em São Paulo, né? E aqui em Santa Catarina a gente tinha as fitas de VHS, né, de videocassete, tinha umas fitas do Fábio Gugel, a gente estudava para tentar pegar alguma técnica, alguma coisa, aí depois as revistas, né? Até que explodiu como está hoje. Hoje já é o contrário, já tem coisa demais, né? Tem que saber minerar, né, o que realmente é bom. Hoje é bom quando você tem um direcionamento. Hoje é muito importante para você, porque senão é muita informação e às vezes incompleta, né? Visto que a internet, todo mundo pode jogar o que quiser ali. Então, quando você tem algo direcionado, uma metodologia é muito importante, que não adianta nada você também estudar tudo, consumir tudo e não evoluir em nenhuma área. Esse é um dos diferenciais da BJJ Protect. Então, ela foi pensada justamente para isso. Tanto as aulas quanto a biblioteca, a ideia é o aluno conseguir estudar onde ele tem a dor ali, onde ele precisa. Então, está com dificuldade em uma situação específica, pode filtrar as aulas. O professor quer dar uma aula esse mês sobre guarda fechada. Então, ele filtra guarda fechada, vão ter as aulas só daquela categoria. Eu quero técnicas específicas de finalização. Na biblioteca de técnicas tem. Então, essa é a ideia da BJJ Protect, e essa questão do filtro, né, da qualidade de conteúdo. Então, hoje no YouTube tem muito conteúdo aí para a galera consumir, mas tem que filtrar muito, tem bastante conteúdo. Às vezes a qualidade da técnica até que é boa, só que não foi bem filmado, a qualidade do áudio não está boa, da imagem, ou às vezes o conteúdo é ruim mesmo. Então, a gente acaba perdendo muito tempo vendo algo que não é produtivo, né? Não vai agregar. Às vezes pode até prejudicar a atuação do aluno ou do atleta. Então, você falou algo muito importante aí sobre o tempo, né? O tempo é o que a gente tem mais importante na nossa vida, o que a gente tem mais de valioso, né? Se você perde um tempo, não existe como você recuperar
esse tempo. Então, é melhor para todo mundo que está nos ouvindo agora monetizar o seu tempo, usar ele da melhor forma. Quando eu digo monetizar o tempo, é você investir ele em coisas que vão te dar retorno. Então, se você pode ter uma plataforma que te dá um livro aberto, um caminho para você seguir, por que você vai perder tanto tempo, às vezes 1, 2 dias pesquisando até você montar, vou aprender essa posição, essa aqui de um, essa aqui de outro, sem uma metodologia vai te atrasar. Então, tem que investir o seu tempo em coisas certas. E, professor Feijó, qual a importância hoje do jiu-jitsu online, né? Se falou muito sobre isso depois do ADCC, né? Que muito americano começou a estudar, a desenvolver técnicas de grappling, e eles falaram, até o Gordon falou que no Brasil a galera não estudava muito, era mais aquele cara que é bom e ele treinava ali, saía na mão e ganhava. O que você pensa a respeito sobre esse estudo, principalmente fora do tatame? Então, eu sou professor de uma pós-graduação de jiu-jitsu também, de uma universidade que tem a pós-graduação de judô, e a gente percebe como o pessoal do judô é muito mais do meio acadêmico, de estudo, de pesquisa, do que o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu tem muito a se desenvolver nessa área. Então, a gente, até pela cultura que a gente acabou de falar de falta de informação, a gente, historicamente, aprende muito de técnica. Conheço essa técnica, conheço 20 técnicas, 30 técnicas, 100 técnicas, e a aula é voltada para ensinar uma técnica, que no final fica um monte de conteúdo que você, às vezes, não sabe depois processar essa informação. Então, eu entendo que hoje, com essa imensidão de conteúdo que a gente tem, é muito mais importante a gente ensinar o aluno a processar a informação do que aprender mais conteúdo, né? Então, por exemplo, não é o quanto de coisa que ele sabe, mas o que ele faz com o que ele sabe. Então, toda a técnica que a gente ensina com esse propósito, e a gente se preocupou com tudo, cara. A gente ficou mais de um mês só estudando de que maneira seria melhor apresentar a técnica. E a gente montou ela de uma maneira que a gente apresenta ela rápida no início, então você já vai saber do que se trata, se não é o que você procura, já pode trocar. Depois ela vem destrinchada de uma maneira que fica fácil o entendimento, e no final a gente refaz mais uma visão geral dela, um porquê, aonde que funciona, né? Por exemplo, você vai na academia, você aprende a abrir guarda, tem abertura de guarda de joelho e abertura de guarda em pé. Mas quando é que você abre guarda de joelho? Por quê? Quais as situações que é recomendável abrir guarda de joelho? Quais as situações que são recomendáveis abrir guarda em pé? Quando você vai abrir guarda em pé, quais são os riscos? De que maneira você pode prevenir esses riscos, né? Então, ao invés de a gente ter a nossa aula voltada a ensinar uma técnica, a técnica, na verdade, é uma ferramenta que a gente usa para ensinar conceitos, mecânicas, alavancas, e aí tem uma visão muito mais técnica e pedagógica do jiu-jitsu, né? Que acaba facilitando o aprendizado a longo prazo. É um pouco mais de informação agora no início, mas depois que você fixa esse entendimento, toda a técnica que você olha, você já faz uma leitura dela. É uma pegada de controle de mobilidade, uma pegada de quebra de postura, um direcionamento de quadril e um controle de membro superior, né? Por exemplo, e você já entende o que cada pegada significa, você já entende o propósito de cada atleta, entendeu? Exatamente. E para quem não sabe também, no YouTube da BJJ Protect tem disponível lá 100% gratuito, podcast com vários atletas renomados. Tem um lá, dois que eu gostei bastante, que eu vi completo, o do Henrique Secone e do Diogo Reis com o Fabrício Andrei. E eles contando o início deles no esporte. O Henrique Secone, então, falou uma coisa que me marcou bastante, que ele perdia para um atleta várias e várias vezes no ano. Esse atleta, hoje, eu não sei se ele continuou, mas eu sei que ele não teve essa visibilidade como atleta, e o Henrique, que continuou, apesar das derrotas, hoje é um atleta reconhecido. Então, são podcasts que traz bastante histórias, traz bastante conhecimento. Se você não segue, vai lá no canal da BJJ Protect no YouTube, se inscreve lá. Rodrigo Feijó, quero agradecer aí vocês pelo tempo, a resenha, para apresentar esse projeto novo e de grande importância para o jiu-jitsu. Eu que sou um cara que prego sobre o crescimento do esporte a longo prazo, eu gosto de valorizar
essas empresas que investem no esporte, né? A gente precisa olhar isso com carinho, né? Porque eles poderiam pegar e investir no jiu-jitsu lá fora, mas eles não, estão preocupados com a evolução do jiu-jitsu no Brasil também. Eles acreditam que aqui tem mercado, assim como eu. Então vamos apoiar essa ideia também, vamos consumir conteúdo. Se você não puder ainda ser um assinante, pagar um mensal, você tem a oportunidade de comprar um instrucional ali com a galera fera para você aprender, compartilhar com os amigos. Só não pode tirar o curso lá da plataforma e distribuir fora, porque aí é pirataria. Não dá ideia, Vitão. Aí a gente já é contra, né não? É isso aí. Ô, Vitão, obrigado pela oportunidade. Só para fazer um complemento ali que você falou da lição que foi do podcast do Henrique Secone, né? E a gente preza muito por esses conteúdos, porque a gente também se preocupa muito de entregar o jiu-jitsu o mais completo possível, né? Então a gente gosta muito do cenário competitivo, mas também sempre transmite a informação da parte da vista da defesa pessoal e também o jiu-jitsu como qualidade de vida, né? Então a gente usa muitas analogias, muitas metáforas e que ajuda a gente a transmitir esse valor, porque a gente sabe que da parte competitiva é um pequeno percentual do jiu-jitsu, mas a gente se preocupa muito também de entregar esse conteúdo voltado à filosofia do jiu-jitsu, à qualidade de vida também e à defesa pessoal, que são partes importantes do jiu-jitsu, tá? Exato. E a gente está 200% dedicado, focado para entregar o que há de melhor para estudo de jiu-jitsu para a galera. Então, o que depender da gente, aí vocês vão ver uma evolução muito grande ainda na plataforma e conteúdos muito ricos aí de qualidade técnica, assim como a gente já tem hoje. Como falou, a galera que não pode ser assinante ainda, mas pode vir fazer parte dos nossos grupos de Telegram e de WhatsApp, onde a gente também discute bastante informação, passa bastante conteúdo, as nossas redes sociais aí, né? A gente quer formar uma grande comunidade que gosta de estudar e evoluir no jiu-jitsu. E não se esqueça, né, professor? Estude jiu-jitsu. Estude com a BJJ Protec. É isso aí. Para você turbinar o seu jiu-jitsu, acompanha a BJJ Protec, segue e se inscreve lá para você se tornar um assinante e consumir o que há de melhor no jiu-jitsu profissional para evoluir você, não só dentro do tatame, mas fora dele, que eu acredito que o conhecimento, quando você adquire ele, te evolui também como ser humano, que é o mais importante. No mais, tamo junto, galera. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Fala, galera. Henrique Secone na área. Muito contente em estar finalizando meu primeiro instrucional de jiu-jitsu. Nós gravamos 5 módulos com muita coisa que vocês me veem fazerem nas competições, né? Muita coisa que vocês me veem fazendo nos treinos. Então tudo isso está bem esmiuçado, bem detalhado para você conseguir aplicar no teu jiu-jitsu. Fico muito contente em estar sendo o primeiro atleta a gravar com a BJJ Protec, uma plataforma que vai ganhar muito espaço no mercado do jiu-jitsu digital. Valeu? Então não perde tempo, entra lá, segue a BJJ Protec e fica atento que tudo isso vai estar disponível logo para você.